Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Tiago 1:4. E a perseverança deve ter ação completa. Uma coisa é você começar a fazer o que é certo. Fazer o que é certo por um tempo. Uma coisa é você tomar o rumo certo. Outra coisa é você perseverar nessa direção, é você continuar perseverantemente fazendo o que é certo. Então, uma pessoa vitoriosa, um vencedor, não é aquele que começa a fazer o que é certo e que até toma a direção, o rumo certo. O vencedor é aquele que persevera no rumo certo. Que persevera na direção certa. Que persevera fazendo o que é certo. Ao longo da minha vida, o que mais encontrei foram pessoas que começaram a fazer o que é certo, que tomaram o rumo certo, mas que não perseveraram. Por isso, não foram vitoriosas. Porque parece que alguns não entendem. Para você ser uma pessoa vitoriosa na vida, não é fazer isso, você não vai ser um vitorioso fazendo as coisas por um tempo, mas fazendo perseverantemente, dia após dia, com insistência, com disciplina, se tornando uma pessoa contínua. Muitos são volúveis. Não é difícil para algumas pessoas fazer o que é certo um dia. Mas elas fazem um dia, dois, uma semana, depois vão relaxando. E aí cobram por que as coisas não acontecem. Elas tomam o rumo certo, mas elas não perseveram no rumo certo. E você vai ser uma pessoa, você vai se tornar uma pessoa vitoriosa se você perseverar no rumo certo. Se você perseverar fazendo o que é certo. Insistentemente. Perseverantemente. Se você resistir no rumo certo. Resistir na direção certa, sem perder a direção. Resistir, fazendo o que é certo, mesmo quando você não tem vontade. Mesmo quando tudo dentro de você pede o contrário. Quando suas vontades dizem não, 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 não. E você, pela fé, você diz sim, porque essa é a vontade de Deus. Todo mundo quer ser mais que vencedor. Todo mundo quer essa promessa. Eu creio que as pessoas sabem repetir. Em tudo seremos mais que vencedores. Em tudo seremos mais que vencedores. Só que esta promessa, que em tudo seremos mais que vencedores, é para todo aquele que crê e pratica
a direção dada por Deus através da sua palavra. É para quem executa bem o que está escrito aqui na palavra. A perseverança, ela tem que ter ação completa. Não pode ser por um tempo. Você não pode viver uma vida em Deus oscilando. Talvez a tua vida espiritual é assim. Você vive de oscilações. Você vive oscilando. Ora você está aqui, ora você está aqui. Um dia você está cheio, outro dia você não está, e você vai tomando decisões todas essas decisões baseadas nas suas emoções. Então, hoje eu estou cheio de Deus, então eu vou confiar em Deus. Hoje eu estou caidinho, desanimado. Toma decisões em cima daquele desânimo. Muita gente vive assim. Muitos cristãos conduzem a vida dessa maneira. Entendeu? Começam e de repente vão perdendo o ritmo, vão desanimando, vão parando no meio do caminho e vão se entregando às vontades, às emoções, às opiniões. E quando se dão conta, já estão longe de Deus. A perseverança, ela tem que ter ação completa. Ou seja, nós precisamos ir até o fim nas coisas. Até o fim. Compreendeu? Se você até hoje não tem lutado para vencer o espírito volúvel, uma insatisfação, uma inconstância. Se você não tem trabalhado isso dentro de você, isso aí tem o poder de destruir você. Porque muitas pessoas hoje estão vazias, têm sido roubadas, porque são pessoas insatisfeitas, volúveis, inconstantes. E pessoas assim, que não encaram que são assim, e cedem, então elas vivem oscilando, elas vivem de altos e baixos. Elas nunca sabem de verdade o que elas querem, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, elas estão sempre insatisfeitas com aquilo que elas têm, nunca tá bom. Um dia, é tudo que eu quero, no outro, é tudo que eu não quero. Elas não sabem o que elas querem. Isso é falta de ter um encontro com Deus. Isso é uma força diabólica que rouba a vida das pessoas. Tem gente que não é falta de ter ideias, projetos, de começar. Elas começam tudo. Mas a maioria não chega nem no meio. Nem no meio. Entendeu? Nem no meio. Terminar, algumas não têm nada terminado na vida. É uma quantidade imensa de coisas começadas e nunca terminadas. É por isso que são frustradas, são vazias, infelizes demais, né? Mal-humoradas. E por aí vai. Você tem que entender. Não é o que você faz de vez em quando, por um tempo, que vai mudar a sua vida. Mas é aquilo que você faz perseverantemente, dia após dia, independente de ter vontade, independente de estar com vontade, independente de qualquer coisa.
Você sabe o que é certo e você insiste naquilo. Então, vencedor não é o que faz certo um dia, uma semana, um mês. É o que luta para fazer o que é certo, independente de qualquer coisa. Do que pensa, do que sente, do que alguém acha, de vontades. Vencedor não é aquele que um dia tomou a direção certa, o rumo certo, mas é aquele que perseverou na direção certa, no rumo certo. Porque tomar a direção certa, o rumo certo, muitas pessoas já tomaram. E talvez você já esteve na direção certa, no rumo certo, fazendo a coisa certa, mas não perseverou. E é por isso que talvez hoje está na derrota, na infelicidade. Entendeu? Vencedores são aqueles que tomam o rumo certo e perseveram no rumo certo. É aqueles que decidiram fazer o que é certo, independente de emoções, de vontade, de sei lá o quê. Vão e fazem. A perseverança na direção certa é que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Entendeu? Entendeu isso? A perseverança tem que ter ação completa. Eu sempre falo que nós somos o resultado das nossas escolhas. E quando você escolhe perseverar em Deus, na direção certa, fazendo o que é certo, agradando a Deus. Então você dá condições para Deus realizar tudo na sua vida. Tudo. Não esqueça disso. Uma coisa é você fazer o que é certo hoje. Uma coisa é você tomar a direção certa. Outra coisa é você perseverar na direção certa, no rumo certo, fazendo o que é certo. Pense a respeito. E tome uma decisão na tua vida. Porque se você está aí, é porque você quer mudança. E Deus tem essa mudança e Ele está disposto a te ajudar. Mas você tem que cooperar com Ele. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Manuela, são 3 anos dentro do Ministério Mudança de Vida. 3 anos de lutas, guerras, mas a direção que a senhora tem recebido tem levado a senhora a ter uma outra postura, não é isso? Totalmente. São 3 anos, um ano melhor do que o outro, um ano mais desafiador do que o outro, um ano de mais conquista do que o outro. Recente, um desafio quase impossível aos olhos humanos, não foi? Olha, pastor, tem 3 meses que eu passei por uma situação que eu não imaginava que eu ia passar, um desespero muito grande. Eu comecei a sentir algumas dores, fiquei preocupada, fui até um médico e precisei fazer uma biópsia na qual eu tive um diagnóstico médico que me derrubou assim completamente. Resultado de um câncer. Exatamente, no útero. Quando eu soube da notícia, que eu cheguei na igreja, eu peguei o resultado numa sexta-feira à noite e eu vim no culto ao meio-dia. Eu entrei porta dentro em prantos, eu fui amparada pela obreira da igreja, que me levou num canto, conversou comigo e me apoiou. Logo começou a campanha de Neemias. E quando eu cheguei aqui na igreja em 2010, eu cheguei no primeiro dia da campanha de Neemias, com uma coincidência muito forte. Eu cheguei no primeiro dia da campanha de Neemias em 2010. E aí eu me peguei muito firme nessa campanha. Tinha dia que eu vinha para cá, eu chegava só na hora do amém, por causa que eu trabalho longe, à distância.
Às vezes, quando eu não conseguia chegar, eu ligava, eu pedia para alguém orar no meu projeto. Foi assim um desafio muito grande, muito doloroso. Só quem passa que sabe. Ouviu de pessoas, família, amigos, conhecidos, que ao invés de estar apoiando a senhora, eles ficaram contra a senhora. Pastor, muita gente me deu as costas. Assim, amigos, família. Não teve um dia que alguém ligasse ou me mandasse uma mensagem dizendo que estava orando por mim. Até na meia-noite também eu mandava mensagem para cá dizendo, eu tô porque teve o propósito da meia-noite, eu também fiquei no propósito da meia-noite orando. E aí eu cheguei na médica na outra semana, eu falei para ela, olha, eu não vou fazer mais tratamento nenhum, eu não quero, não vou fazer, Deus vai me curar. E ela me disse o seguinte, é por sua conta e risco. Eu falei, é por minha conta e risco sim, mas eu não vou fazer mais nada. Aí ela me chamou novamente, ela falou, olha, nós vamos ter que fazer mais uma biópsia. Eu falei, tá bom, a gente faz outra biópsia. E eu tive que conversar na empresa que eu trabalho com os meus superiores o que estava acontecendo, porque eu precisava sair toda sexta-feira para fazer o tratamento. E o meu patrão chegou para mim e falou, o que você quer fazer? Você quer que a gente te afasta? Você quer uma licença para se cuidar, depois você volta? Eu falei, não, eu não quero isso, eu quero trabalhar. Aí ele me disse o seguinte, então tá, você quer trabalhar, você está forte para isso? Eu falei, claro que eu estou forte. Você pode assumir mais um setor? Eu falei, posso assumir sim. E eu peguei aquilo como coisa que fosse um filho que eu tinha ganho. Aí minha médica me chamou de novo e falou assim, olha, você vai precisar fazer uma nova biópsia. Na semana que eu fiz a última biópsia, meu chefe me chamou e falou assim, olha, você se deu tão bem que eu quero te dar mais um setor. Eu falei, Senhor, o que o senhor quer de mim? Eu doente desse jeito e ainda vou assumir mais um setor? Eu falei, tudo bem, eu pego, eu aceito sim, vou encarar. Fiz o exame. Olha, pastor, quando eu peguei, que eu olhei, eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir ir muito longe, não. Me bateu um desespero tão grande que no jejum do último mês que teve, que eu passei no altar com a bispa, meu desespero era tão grande que a bispa ela até secou as minhas lágrimas e ela falou que era para eu confiar, porque Deus ia me curar sim. E que eu já era uma grande vitoriosa. Aquele dia eu estava muito debilitada. Eu tinha perdido a noção aquele dia. Eu fui embora para casa, peguei meus exames, levei para o meu chefe. Ele perguntou para mim, como que você tá? Eu falei, olha, eu tô desse jeito aqui. E assim, Deus é tão bom que ao mesmo tempo que as pessoas deram as costas para mim e que o levante foi muito grande, Deus também levantou muita gente boa no meu caminho, que eu jamais imaginei que essas pessoas iam fazer isso. Eu ganhei uma consulta com um dos melhores médicos oncologistas que tem e eu fui. Levei tudo para ele, isso tudo intermédio do meu trabalho. Eu levei os meus exames para ele, eu contei tudo o que estava acontecendo, eu levei todos os resultados das biópsias. Ele olhou, ele falou para mim, olha, você caiu numa mão de uma boa patologista, ela sabe o que está falando, mas minha filha, você teve câncer? Aonde que ele está? É Deus. É Deus. Então, assim, Deus não dá nada pra gente que a gente não possa conquistar. Agora eu entendo muita coisa, sabe? Eu já era uma pessoa esclarecida. E agora eu entendo muito mais. Porque eu tenho 6 meses de empresa. Nesses 6 meses de empresa, no primeiro mês, eu já ganhei um aumento de 50% de salário sem pedir nada para ninguém e eu ganhei. E essas promoções que eu estou ganhando é para lidar com pessoas. Então, o que eu tirei disso? Isso veio para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu saber como conversar com as pessoas e para eu ter uma palavra de conforto para as pessoas. Então, quando as pessoas vêm me procurar para conversar comigo, eu sempre falo, primeiro lugar, Deus na sua vida. Sempre peça para Deus, sempre ore para Deus. As pessoas do trabalho olham assim para mim com uma cara, mas aí depois no desenrolar da conversa elas entendem o porquê. Então assim,
Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Eu venho para o jejum com alegria. Eu venho para o culto mais satisfeita ainda. Quando a bispa fala para a gente, conta comigo que eu vou orar por você, e agora eu sei o que ela está falando, porque realmente não teve um dia que alguém aqui dentro não me ligou para saber como é que eu estava. Não teve um dia que eu não recebi uma mensagem, a hora que foi. Eu cheguei a receber mensagem até 11 horas da noite dizendo, estamos indo orar e a senhora está na nossa oração. Então, assim, Deus, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Esse ministério aqui, ele existe. Eu ia falar que não existe? Não, ele existe sim. Porque aqui a gente tem a direção certa, a gente sabe o que fazer. Porque quando a gente chega à porta dentro, a gente chega pensando, e agora o que eu faço? É só olhar para o altar, abrir bem as orelhas, o ouvido, ouvir, escutar, tomar posse e seguir. 2013, hoje, domingo, dia 6 de outubro de 2013, após grandes desafios, a senhora está aqui o dia inteiro em jejum, como sempre esteve, buscando, clamando, apresentando a Deus. Hoje nós contamos o relato da recente vitória e contando o histórico de transformações da vida da senhora. Carro, casa, realizações financeiras. Como que a senhora chegou? Só para que essas pessoas vejam a importância da direção que o Ministério Mudança de Vida deu à senhora. Eu cheguei aqui em 2010, eu sempre falo isso, em 3D. Desesperada, desempregada e depressiva. E é um ano melhor do que o outro. Se hoje fosse dia 31 de dezembro, eu posso falar o seguinte, é o melhor ano da minha vida, eu fechei com chave de ouro, eu troquei de trabalho, eu tenho um emprego abençoado, eu tenho um salário que eu nunca imaginei ter, eu tenho um cargo que ia demorar muito para eu alcançar, e principalmente eu tenho a minha vida, a minha saúde de volta, e o que é melhor, eu conheci esse ministério maravilhoso, eu conheci Jesus verdadeiramente através desse ministério, e eu conheci pessoas maravilhosas aqui dentro. Então eu tenho muito que agradecer a Deus, eu tenho muito que agradecer esse ministério e as pessoas que aqui estão. A bispa é uma mulher assim que sem palavras, eu não tenho palavras para essa mulher, porque quando ela fala, conta comigo, gente, pode contar mesmo. 2013 eu já fechei com chave de ouro. Se Deus quiser me dar mais alguma coisa, se eu merecer, Ele me dá, mas eu já estou, para mim 2013 fechou já com chave de ouro hoje. A senhora tem a ciência que se a senhora não tivesse recebido essa direção e esse espírito que a senhora tem hoje, de força, de determinação, de encarar desafios, a senhora não teria suportado. Pastor, se eu não tivesse aqui, eu não tinha emprego. Minha casa já tinha caído na minha cabeça, porque todo mundo sabe, eu já contei esse testemunho, que tinha uma infiltração muito grande, que eu não tinha onde pôr a cama. Eu já falei que eu comi pescoço ganhado de lixinho de pia de outra pessoa. Então, senhor, imagina como que não estaria a minha vida se eu não estivesse aqui dentro. Eu estaria continuando comendo lixinho, talvez não de pia de outro lugar, né? E a minha casa já tinha caído literalmente, a minha casa já tinha caído na minha cabeça. Feliz hoje? Demais feliz, agradecida, abençoada. Eu não tenho palavras para agradecer tudo. Eu não tenho palavras para agradecer todas as pessoas que tiveram comigo. As pessoas que sabem do meu problema, sabem o que eu passei. Então eu quero agradecer todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me perdão, mas muito, muito, muito obrigado por tudo. Ministério Mudança de Vida, hoje, representa o que para a senhora? Minha segunda família, minha segunda casa, minha vida, representa tudo. Representa tudo. Então, se tem alguém em casa depressivo, doente, desesperado, sem perspectiva, vem para cá. Venha um dia pelo menos, procure alguém, sente com algum obreiro, com algum pastor, com alguma pastora, converse.
depois me procura e fala o que achou. Se quiser vir falar comigo também, eu tenho os meus exames, eu mostro tudo, entendeu? Então, assim, venham que a pessoa vai estar perdendo se ela ficar em casa. Aqui a gente não perde nada, aqui a gente só ganha, aqui a gente ganha vida, restauração de vida, ganha salvação e a gente conhece um Deus maravilhoso, um Deus vivo maravilhoso. Abençoada. Totalmente abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo, que eu creio que tem sede. Sede de mudanças, sede de uma vida diferente, de paz. Ela está com sede, ela está com fome. E esta sede, essa fome é espiritual. Está dentro dela. Ela quer mais. Ela não quer continuar do jeito que ela está, vivendo da mesma maneira, conduzindo da mesma maneira. Ela quer mudanças. Ela sente que da maneira que está, não pode mais continuar. E o Senhor está falando com ela. Cobre ela com teu sangue. Que essa palavra possa entrar, encaixar, com entendimento, com revelação. E que ela nesse momento receba a força para tomar a decisão da vida dela, para tomar a atitude que é necessária. Que ela se levante. E que ela decida vir te buscar. Tomar agora o rumo certo e perseverar nele. Passar a fazer o que é certo perseverantemente. Parar de fazer as coisas por um tempo, mas agora se firmar. Criar raízes. É isso que ela precisa. Talvez ela tenha pulado de galho em galho, vai lá, cá, busca aqui, busca lá, bate em portas várias. Mas está na hora dela sossegar, porque todo mundo precisa de um lugar para chamar de lar. Está na hora dela ter um encontro com o Senhor e se firmar e perseverar no Senhor. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor fale profundamente ao coração dela. Revele, dê a ela o entendimento, abra a mente dela, que a mente dela seja renovada. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos, dá visão espiritual. Tira a surdez espiritual. Dá uma audição com discernimento, com entendimento, rédeas de ouvidos. Ouvidos sensíveis à sua voz. Ó Deus de Israel, que corações de pedra sejam trocados por de carne. Que o coração dela seja rasgado, que a tua palavra possa entrar e se estabelecer. Abençoa a vida dela com paz, que ela receba paz, ânimo, entendimento. Que ela possa se levantar, meu Deus, e dar esses passos de fé na direção certa que é te buscar e se firmar no Senhor. Eu determino o melhor sobre cada um. Vida, paz, bênção, força. Abençoa lares e famílias, todos que nos pedem orações. Das mais diversas maneiras, eu determino milagres, soluções e definições. Tudo que foi colocado para receber a oração, eu consagro e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que têm semeado na tua obra, dizimando, ofertando, patrocinando o programa. Que sejam imensamente prosperadas. Abençoa cada uma. Desperta mais semeadores. Pessoas, Senhor, que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a vencer. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento, visão, força, paz estejam chegando também. Para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu quero convidar você a estar conosco. Pegue a sua família e venha buscar a Deus. Nós estamos aqui para te ajudar, conte com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.